Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 185 e aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Olá, queridos ouvintes, meus amigos, eu sou Anilce Pereira. Estou desejando a todos muita paz, saúde, muita alegria. Participem conosco pelo nosso WhatsApp 11 985 17 6385 da família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente, né, Gouveia? Nilce, muito boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos? Por que viemos? Para onde vamos? Estas são interrogações que nós frequentemente nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre opressão aos mais fracos. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Marquinhos. E é isto, né? Vamos à informação neste momento em que o Ministério da Saúde flexibilizou as necessidades de apresentação de documentos relacionados às vacinas. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar com as nossas precauções, que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, usem máscaras sempre que é necessário. Lave bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, afinal de contas a vida é bela. E agora vamos entrar para o nosso quadro A Casa Espírita e o Frequentador. A primeira pergunta vai para você, Gouveia. E quem está perguntando é o Ricardo Luna Silva. Olha o que ele quer saber, Gouveia. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Olha, Ricardo Luna, hein? É interessante e é boa essa pergunta, porque ela vai num dos pontos básicos da doutrina espírita. E um dos pontos básicos é exatamente essa da reencarnação. Não é? Por que ressurgir e reencarnar? Então eu trouxe aqui, ó, a ressurreição, ele vem do grego anástasis, que significa surgir, levantar, erguer, sair de um local ou de uma situação para outra. Foi traduzida para o latim como resurrecto, o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, uma conotação já não muito fiel ao original. De fato, biblicamente falando, o termo ressurreição ter sido interpretado em Mateus com o sentido de ressurgir dos mortos. Então vamos entender essa parte de ressurgir. É como se você tivesse morto e de repente você ressurge, você retorna ao mundo dos vivos. Isso foi, por quê? Porque tiveram algumas passagens na Bíblia, tiveram algumas passagens que foram interpretadas assim, a pessoa morreu e depois Jesus chegou lá e ressurgiu Lázaro e uma série de coisas. E nós hoje conhecemos a catalepsia, a epilepsia, que é um monte de coisas, nós conhecemos isso. E sabemos que, e os espíritos e nós sabemos que a partir do momento que se você morreu, morreu, não tem mais como ressurgir, não tem mais como voltar.
E aí, esse fato do que aconteceu com Lázaro, do que aconteceu com outras pessoas, que Jesus também trouxe essas pessoas de volta, foi exatamente isso. Era uma catalepsia, era um problema que a pessoa perdia, é uma doença, é um tipo de atividade do corpo que ela praticamente a pulsação vai a zero. E vai quase a zero. Não vai a zero, mas vai quase a zero. Mas a pessoa continua latente ali. E por algum processo você volta e retorna na vida natural. E foi isso que Jesus, no seu conhecimento espiritual, viu em que aquilo estava acontecendo. Então ele soube que Lázaro não tinha morrido, não é? Então, nas religiões foram adotados essa postura de ressurreição, né? Mas aí vem a doutrina espírita e fala em reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnação é o ato do espírito retornar para uma nova fase, uma nova existência, uma nova experiência de vida, aprendizado de vida. Então a reencarnação, você não volta no corpo que você já tinha. Você volta como alma, como espírito, para animar um novo corpo. Um novo corpo formado no ventre da sua mãe, um novo corpo formado naturalmente por um processo normal, não é? Genético normal. Então a reencarnação é a volta da alma, a volta do espírito para uma nova fase de conhecimento. É isso, a diferença total é essa. A ressurreição é quando você vai retornar no seu próprio corpo. E a reencarnação é quando você virá o mesmo espírito, numa nova experiência, mas com um corpo totalmente 0 quilômetro, não é? Reformado, já passou na funilaria, não, fez até um processo de nova... Exatamente. Isso faz parte das nossas idas e vindas. Não é? Né? No plano terrestre. E aí, Marquinhos, o que você tem a declarar, Marquinhos? Uma das questões está fundamentada no próprio Jesus, né? A aparição do Cristo deu a entender, a igreja já propõe isso como uma ressurreição, né? A ressurreição do Cristo. Só que assim, a medicina, a ciência mesmo prova, é impossível você retornar no mesmo corpo. Uma vez que há falência múltipla dos órgãos, coração, cérebro, você não tem como fazer esse corpo voltar mais à vida. Não dá, você não derroga as leis de Deus, né? Isso aí é uma lei. Você não consegue retornar no corpo que houve essa falência múltipla dos órgãos. A ciência prova isso hoje. Então a aparição do Cristo já fez com que as pessoas não compreendessem bem que não foi ele. Se retornou, ele apareceu no corpo espiritual. Aí entra aquelas questões do Tomé ter pouca fé, ter pegado nele, ele pediu para o Tomé pegar nele, mas o corpo dele estava materializado, o corpo espiritual dele, por isso que deu a entender que era um corpo material. Então, as religiões, por falta de compreensão, precisou o advento do Espiritismo vir, se bem que eu não estudo a fundo a teologia, para entender exatamente o que os líderes religiosos, tanto da Igreja Católica como de outras religiões, o que está escrito ali, mas não fala desse termo propriamente, se bem que a reencarnação essa palavra já é bem conhecida, não é de hoje, é de muitos séculos atrás. Então se tem uma ideia da existência do espírito de outras vidas. Mas a questão propriamente é essa, né? Quando Jesus apareceu no terceiro dia,
se tem a ideia que era o corpo material dele, mas não era. Era o corpo espiritual dele. Materializado, né? É uma outra estudo que a doutrina espírita propõe, né? Mas mas isso aí é até simples, assim, de nós entendermos junto com a doutrina, com os ensinos que os espíritos nos passam. E o outro é o caso da catalepsia do Lázaro. Tanto é que Jesus não falou à toa para a irmã dele, a Marta e Maria, que ia aparecer, que iria ver ele, né? Porque Jesus sabia que o estado de catalepsia ia durar uns 2, 3 dias. E foi o que aconteceu. Quando ele apareceu, ele falou, Lázaro, levanta-te. Ele já sabia que o estado de catalepsia já estava passando. E a ciência prova desse estado. Teve aquele ator, Sérgio Cardoso, que ele foi encontrado na exumação, o corpo dele virado dentro do... E existem outros relatos. Então, o estado do Lázaro não era diferente. Então, por isso que se tem essa ideia da ressurreição. Você se apresenta para nós, para o público? Meu nome é Dionísio Arilha, temos já algum tempo na doutrina, somos do Educandário de Amor e Luz, Centro Espírita Educandário de Amor e Luz, ali, Jardim Brasil do Chaves, ali na zona norte de São Paulo. E tem o programa aqui, né? E temos o programa aqui, Terapia da Vida. Muito bom. Então, é interessante, as religiões ficaram séculos e séculos colocando mistérios da fé, né? A gente ouve falar, mistério, né? De Deus, né? Ele chega até um ponto na conversa, quando ele não dá para ultrapassar, não conhece todas essas... mistérios da fé. Mistérios que a gente não tem como entrar. E sendo que a doutrina espírita já entrou há 150 anos atrás, e até outras religiões também, orientais, também sem esse cerco ideológico e... né, que não deixa passar desse entendimento semi-materialista, vamos dizer assim, né? Então, só com esse entendimento realmente da reencarnação, da sobrevida, né, da vida após a morte, é que dá para entender o próprio Criador e sua justiça, a própria vida, né? É a justiça divina, A justiça divina. É verdade. Então é isso. Obrigado, viu? E aí nós vamos continuar aqui, né, com Isidoro, não é? Então vamos lá, vamos para frente, que agora sou eu que vou fazer a pergunta, né? Sou eu que faço? Sou eu que vou fazer. Então o Marcos Aleixo que faz. Para a flor do nosso programa, tu que vai responder. É a cara da flor. Então a segunda questão, ela foi feita pela nossa ouvinte Tereza, deixa eu dar uma olhada melhor, Tereza Claramonte. E ela pergunta o seguinte, Nilce, tem um sobrinho que eu falo para minha irmã que ele está que esse menino não é deste mundo. Por quê? Ele fala de todos os assuntos com muita propriedade de conhecimento, então pergunto, o espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o de seus pais? Isso aí. Pode ou não pode? Será que pode? Sim, pode sim. Por quê? Nós somos espíritos eternos. Então, hoje nós estamos na família X, por exemplo, né? E essa família tem uma missão. Os pais têm uma missão de educar aquela criança. E até porque a doutrina espírita nos ensina que os pais não fornecem o espírito, ele fornece o corpo material. Isso. E esse espírito, ele já pode vir de longa data. Ele já deve ter um acúmulo de aprendizados aí, de milênios, talvez, a gente não sabe. Então, quando ele vem... Ele já traz na bagagem isso. Então, se nós pegarmos a história de Jesus, por exemplo, tem uma passagem no Evangelho que ele, com 12 anos, ele falou para uma plateia de sábios e tudo sobre os mais diversos assuntos, e dominando a todos eles com muita propriedade, né? Tem essa passagem no Evangelho. E a mesma coisa, essas crianças, elas é um acúmulo, ela traz uma bagagem espiritual. E vem a esse plano para quê? Para se aperfeiçoar, para fazer essa caminhada
a meta final do espírito, o que é? A felicidade. Então, para isso, ele precisa de uma instituição chamada família, né? Que a família, segundo Joana de Ângeles, ela é uma espécie de laboratório. É um laboratório onde se tem erros, onde se tem acertos, mas com o objetivo final sempre do acertar. Por quê? O que eu quero para o meu filho? O que o pai quer para aquele filho? Todos querem que aquela criança evolua, que aquela criança, né, que ela cresça, que ela contribua para o espaço material que ela está usando hoje, que é o nosso planeta. Que ela contribua de uma forma saudável. Por isso, então, assim, a doutrina espírita nos ensina que um meio, né, para essas crianças, essa família ensinar para essa criança a ter o foco naquilo que ela quer, na educação, né, e para ela ir se formando, porque desde quando esse espírito reencarna, ele passa por desafios de todos os... para começar pela alfabetização, depois são os desafios na sua conduta moral, na sua conduta ética, são os desafios profissionais, a sua caminhada profissional. Então, ele tem que ter uma base, essa base chama-se família. Agora, ele pode, sim, vir com ser até mais evoluído, também. Até para ensinar também. Porque se a família é um laboratório, nós estamos aí para aprender, não é? Estamos aí para entender que a família que nos foi oferecida, ela não é por acaso. Ela está planejada junto ao nosso reencarne. Então, bobagem nós acharmos que a família do vizinho é melhor que a minha. Não, está aí o Chico para nos dizer que a família é necessária, é aquela que eu estou precisando. Né? Não é o outro. É a família, é o nosso educandário inicial. Isso, e a família, Nilce, é um negócio interessante, porque a família, ela é para a criancinha, depois você vai falar mais sobre esse nenê, que é mais educadinho, bonitinho, que sabe muito. Tanto para o filho, quanto para os pais. Sim. Porque vamos supor que essa criança nasceu naquela família para orientar. Porque os pais estão meio esquecidos, meio não sei o quê. Os pais não têm uma conduta, vamos dizer assim, direitinho. Então, o que acontece? Vamos pôr um espírito ali, para que esse espírito dê as coordenadas, não é? Exatamente. Às vezes, no grupo familiar, tem 4 filhos, de repente... um é totalmente diferente ali. É aquele rebelde, é aquele que não reconhece, e fica aquela luta. Mas isso é exatamente por isso. A família, não existe a família corretinha sem nenhum erro. Né? Todas as famílias têm, e é ali que nós vamos fazer os nossos ajustes. Não é? Quer falar? Oi. Não, é interessante isso daí, né? A multiplicidade de criaturas e de personagens e de espíritos, né? Ele costuma falar, nasce um enfermeiro, nasce um ladrão, um louco, um desequilibrado, de todos os tipos ali, porque um vai aprender com o outro. Quem disse que o excepcional não vai ensinar ancorar todo mundo e ficar mais no emocional e daquela humildade excepcional? Não é verdade? É verdade. Da criança deficiente. Todo mundo tem que ir lá no chão para fazer aquela sintonia. E mesmo com aquele fora da casinha lá, sem lei, sem regra, sem norma, que dá trabalho para todo mundo, porque também todo mundo ali está aprendendo, porque ela é a sociedade em miniatura. Amanhã você vai encontrar todos esses tipos na vida. Se você aprender a conviver ali... Pronto. Você está preparada. Preparado para o macro, né? É verdade, E se nós formos ver
que nem ele falou, né? Aquele rebeldinho ou então aquele que nasce com algum problema de saúde, né? Ele vai arregimentar várias pessoas de fora, vários profissionais, várias especializações para cuidar daquele problema dele. Né? Olha como o leque exatamente, por isso que eu falo. A nossa terra é a melhor escola, é a escola que nós temos. Né? Por isso que a lei de Deus está escrita na natureza, isso. na nossa consciência. Claro. Né? Por quê? Porque cada um de nós, o objetivo de cada espírito, nós não podemos perder isso. Qual é o objetivo de cada espírito? É ser feliz. Sim. E para você ser feliz, você tem que estar preparado para tudo, para qualquer coisa. E qualquer coisa é qualquer coisa, não é só comer bombom de chocolate, não é isso. Quer falar uma coisa? É o que vocês falaram, o espírito era a pergunta, né? O sobrinho dela, essa é a relação. Então isso é um fato normal, né? Porque a evolução vem do espírito, então quando Jesus era criança, ninguém imaginava que ele era um espírito evoluído. Esses tantos outros que estão aqui como criança, ninguém imagina que vai ser um espírito que é um espírito evoluído e terá um trabalho grandioso aí pela frente, né? Essas questões é meio difícil das pessoas entender porque é tudo focado na matéria. Se você só olha a matéria, você tem dificuldade de entender. É tudo, por isso que o Espiritismo, ele não vai ser a religião do futuro, ele vai ser o futuro das religiões. Não vai ter jeito das pessoas nós nos compreendermos daqui para frente sem o conhecimento que os espíritos vêm nos trazer. Porque cada vez mais, antigamente não tinha comunicação, era todo mundo fechado no seu quadrado, no seu lar, ninguém tinha. Hoje todo mundo questiona tudo e quer saber tudo. Por isso que o espiritismo, muita gente chega na casa atrás de informação. Porque as pessoas, hoje com as redes sociais, as pessoas ficam debatendo nas redes sociais, se fez necessário ter esses programas espíritas nos meios de comunicação para ter essa abertura para as pessoas que procuram essas dúvidas. Então vai ser a necessidade cada vez mais dos ensinos que Kardec nos deixou com os espíritos superiores, penetrar na humanidade para ela compreender sobre a vida, porque aí nós vamos entender melhor por que um espírito de 7, 8 anos consegue ter uma capacidade intelectual melhor que seus pais e tantos outros. Como vai compreender também o porquê que a deficiência existe na Terra. Sim. E outras situações que nós até então não compreendemos, né? Mas como a pergunta é sobre espíritos mais evoluídos de criança, então é a questão do espírito, né? Espírito que já fez esse trabalho num futuro, em reencarnações passadas e hoje tem uma condição de evolução espiritual melhor que muitos outros que já estão adultos. Só que tem um paralelo, né? A questão ainda no planeta de provas e expiação, um espírito mais evoluído intelectualmente não quer dizer que ele é moralmente mais evoluído. Então, ainda existe esse parâmetro. Ele pode ser mais evoluído intelectualmente que os pais, mas nem sempre é moralmente mais evoluído. Mas no mundo de regeneração, aí ele já vai ser mais ou menos igual, parelho. O espírito já vai estar numa condição moral como intelectual igual. Então, não vai ter essa questão do espírito reencarnar em espírito evoluído intelectualmente com a moral muito baixa. Não, ele já vai reencarnar espíritos com uma moral numa condição de estar no mundo regenerado. Mas a questão está no espírito, na evolução espiritual. Um exemplo claro é hoje. Você pega hoje, se nós olharmos a nossa reencarnação. Eu não me preocupei muito em estudar quando era novo. Eu me arrependo, das mais coisas que eu me arrependo, eu não me preocupei em estudar. O senhor foi professor, se aposentou como professor, outros como médico, outros como engenheiro. Por que eles estão numa condição mais tranquila e com conhecimento melhor que eu intelectualmente? Porque eles procuraram lá, quando eu não queria estudar, se esforçaram para estudar, procuraram conhecimentos, se formaram e hoje estão numa condição intelectual melhor, muitas vezes, de um conhecimento e conseguiram uma estabilidade na vida graças ao seu esforço. Esse paralelo se faz com o espírito de criança que tem uma inteligência mais evoluída. No passado ele procurou se evoluir através do seu próprio esforço, né? Buscou o conhecimento e hoje está numa condição melhor.
Marquinhos, essa daí é um assunto realmente que nós vamos, olha, esses assuntos que a gente traz aqui, noite adentro, pano pra manga. Programa inteiro. Mas nós temos tempo e nosso horário já está aqui estourando. Bom, então agora você, ouvinte, você pode interagir com o nosso programa, você pode solicitar uma música de sua preferência. Envie o seu pedido para o WhatsApp DDD 11, telefone é 985176385, que será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados aí, né? Osasco, quem está em Osasco? Argentina, Rio de Janeiro. Até no Canadá, né? Aquele pessoal. Portugal agora então, todos, Portugal, olha só. E se você quiser pedir uma música, não se acanhe, pode pedir. Nós estamos aqui para atendê-lo. Então você pode mandar para focando@useguarulhos.com.br. Esse era o nosso e-mail. focando@useguarulhos.com.br. Ou pelo telefone, você pede direto aí para o Luiz. 985176385. E agora nós vamos atender a uma solicitação musical de Roberta Tornelli. Nós vamos ouvir a música Beijo Seja a Flor, na voz de Amaury Falabella e Sônia dos Prazeres. A flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se flor quer multiplicar-se, se beijo assanhado amor, mas já nasceu passarinho, caiu do céu sem caminho, vai ter que aprontar seu ninho. Beija-flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se flor quer multiplicar-se, alvorocer sentido, bem vestido de sorte, traz encarnado num beijo a sina da flor no corte. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E a veludada garganta para cantar paraísos, alviçarás felicidade. Beija-flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se beijo quer multiplicar-se, se flor assanhar do amor, seja beijo, seja flor, seja o beija-flor, beijo seja o beija-flor. Beija-flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se flor quer multiplicar-se, se beijo assanhado amor, mas já nasceu passarinho, caiu do céu sem caminho, vai ter que aprontar seu ninho. Beija-flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se flor quer multiplicar-se, alvorocer sentido, bem vestido de sorte, traz encarnado num beijo a sina da flor no corte. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E a veludada garganta
quer multiplicar-se. Se flor assanhado amor, seja beijo, seja flor, seja o beija-flor, beijo, seja o beija-flor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, queridos amigos, estamos de volta e atendendo a solicitação musical de nosso ouvinte Roberta Tornelli, ouvimos a música Beijo Seja Flor, na voz de Amauri Falabella, ali do Gebendo, Vila Barros, né? Bezerra de Menezes e Sônia dos Prazeres. Iniciamos nesse momento o segundo bloco do programa. E vamos iniciando o segundo bloco do programa. Então, agora é a vez da Nilce. Agora sou eu. E nós. Obrigada pela flor do programa. E hoje nós falaremos de um assunto muito interessante. O tema é opressão aos mais fracos. E vamos agora a uma pequena leitura para a introdução do assunto. Certo. Vamos ver aqui o Livro dos Espíritos, a questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? A resposta: merecem anátema, ai deles. Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Aí vem na questão 684. Então, continuando a leitura. O que se deve pensar dos opressores que se encontram em toda parte, espalhando o sofrimento, principalmente aos fracos, aos já oprimidos pelos seus próprios atos do passado? Eles deverão continuar a nascer e a natureza os corrigirá por duros processos. Depois dessa esfrega, aprenderão a respeitar aos seus semelhantes, onde eles estiverem, na posição a que foram chamados para o seu progresso. Anátema quer dizer reprovação enérgica, condenação, repreensão. Cabe principalmente aos espíritas divulgar a mensagem da reencarnação, no sentido de que se evitem muitos dissabores nos caminhos dos que tendem às perseguições aos opressores, dos que usam sua posição social bem posta para ofender e exigir. Todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. A semeadura é livre, contudo a colheita é obrigatória. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, no amanhã pode faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. Somente podemos mudar de pensamentos com a presença de Jesus no coração. Abramo-lo para que ele possa entrar e reinar no centro de nossas vidas. Enquanto ignorarmos essa ciência, sofreremos por nossa ignorância. Ativemos nossa razão para que essa razão dê lugar a outras qualidades espirituais e possamos sentir
e procurar a felicidade. Vejamos o que anotou Lucas no capítulo 1, versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó para os nossos dias é a nossa consciência, que despertando para a verdade, sabemos guiar para o caminho da perfeição. A missão do Espiritismo no mundo é fazer conhecida a mensagem do Cristo para a humanidade. Ele comanda por dentro e por fora das criaturas, despertando almas e ativando consciências, de maneira a acender a luz de Deus dentro das almas em marcha divina. Os espíritas têm à sua frente muita coisa para fazer. Em primeiro lugar, o consenso de si mesmo. Depois, ajudar os outros pelo exemplo de vida reta. Na retidão de Jesus, acendendo a luz em toda parte, onde forem chamadas assim, a servir. Ouçamos o chamado dos benfeitores da espiritualidade, que disseram e continuam a dizer: espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque assim poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e poderemos ajudar no silêncio, construindo o céu na própria vida. Esse trecho é do Livro dos Espíritos, comentados pelo Espírito Miramês. Então, eu já falei que esse Espírito Miramês, antigamente, era muito comum a gente ver os Espíritos Miramês. Hoje já não médium, eu, né? Ou morreu, não sei se ele não faleceu ou se ele já desencarnou. Mas era interessante os livros, esse livro do Espiritismo muito bom. O Nunes Maia, né? João Nunes Maia. João Nunes Maia, eu devo ter um livro desse. Eu não sei se ele já desencarnou, se já desencarnou, né? Então, é muito interessante, olha só. E hoje exatamente isso, os oprimidos, foi aí nós vemos as pessoas, os mais ricos, tentando oprimir os mais pobres. É sempre assim, né? Desde que a gente vai vendo o mundo, né? A gente vê aí, desde que o homem, na época de pegar os animais pelo porrete, né? Pela clava, é sempre assim, o mais forte sempre tenta oprimir os mais fracos. E aí hoje nós temos amanhã, por que é o Dia da Mulher amanhã? Né? Por causa disso, porque é uma tentativa de mostrar para o pessoal que a mulher fisicamente é mais fraca, mas fisicamente, não é? Nem tanto, né? Tem umas aí que... mas vamos dizer assim, fisicamente a mulher é mais fraca. Mas não é porque ela é fisicamente mais fraca que o homem hoje tem esse negócio do feminicídio, né? Essas coisas todas, não pode. Nós vimos aí, esses dias, esse negócio do trabalho escravo. Você vê, assim, coisas ainda hoje, no dia de hoje, essas guerras absurdas que já não cabem mais no século XXI. Então, todo esse tipo de opressão, se você ler a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, os Espíritos falam, não terá como o Espiritismo não ser estudado, analisado e os conceitos espíritas. Pode ser que a doutrina espírita não seja, né, mas os conceitos espíritas terão que ser analisados e colocados em prática, porque são conceitos abertos. E esse negócio da opressão é interessante, porque ontem mesmo eu estava comentando com a minha esposa que a gente estava lá vendo a gente é noveleiro, né? Eu estava lá vendo, e aí na novela aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela mantém os seus funcionários, né? Mas de uma forma, às vezes, até vexatória, né? Vexatória. Isso daí tem que acabar. Mas tudo que nem diz aqui, nós devemos evoluir
moralmente. Primeiro evoluir a gente, né? Que nós temos que entender que nós também somos fracos e às vezes temos muitos defeitos. Melhorar a gente para tentar melhorar aqueles que nos envolvem. Não é? Mas isso são valores, né? São coisas pessoais. E isso daí vem de uma gama de vivência das pessoas que agem assim. Então, eles ainda estão praticando coisas que ensinaram para eles lá no passado e vêm. Por quê? Porque eles não têm essa consciência de que nós não vamos levar nada daqui a não ser os valores morais. Né? Porque se você tem essa consciência, tudo que é material vai ficar aqui. Você vai continuar lutando pela aquisição de bens materiais, por exemplo, mas você não vai ficar apegado só àquilo, porque você sabe que aquilo ali vai acabar. E o que importa é a vivência espiritual. Agora, quando é que nós vamos ter essa consciência? Isso depende de cada um, mas ao mesmo tempo depende do conjunto, de nós estarmos falando sempre, orientando, dentro das nossas atribuições, seja ela profissionais ou não importa, de estar colocando esses conceitos, de estar mostrando para o outro, que nem você citou aí, a questão do trabalho escravo. Isso é algo inconcebível, principalmente nós estamos no século XXI, você segregar a pessoa o direito de ir e vir, né, e colocar em trabalho escravo. O que pensam essas pessoas? Eles estão pensando única e exclusivamente na parte financeira. Parte financeira. Né? E aí, quando chega o desencarne, e muitas vezes assim, para eles, sempre de uma forma surpresa, não estava esperando, né? Então, esse espírito, ele vai levar um choque tremendo no plano espiritual, quando ele vê o tempo que ele perdeu, e principalmente na atuação dele diante daquele grupo de encarnados que pelo egoísmo, pela vaidade dele, pela ambição, esses são as chagas que vai emperrando o nosso crescimento. Então, ele vai perceber que tudo aquilo que ele fez, aquela ganância, aquela coisa, ficou tudo lá na Terra. Isso. E que ele tem um outro caminhar. E eu acho que deve ser difícil, né? Pensa bem. Mas é aquilo. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Porém, Ele nos deu o quê? A inteligência e o livre-arbítrio. E nos deu as ferramentas para a nossa evolução. Agora tem que saber usar, né? Vamos lá, doutor Marcos Aleixo. A raiz disso tudo está no orgulho e no egoísmo ainda, né? Enquanto Sim. a gente não nos vermos como irmão, enquanto nós não alcançarmos essa evolução espiritual nossa, ainda nós vamos tratar o outro, porque a matéria, as paixões materiais, terrena, o apego à matéria faz que a pessoa que é muito apegada ao dinheiro oprima o fraco, porque ele quer para ele. Sim. Ele só pensa nele e naqueles que estão em torno dele e olhe lá. Então ele não pensa que aquele que está sendo oprimido, tratado até como escravo, muitas vezes, como foi pego aí nesses últimos dias, está sendo muito comentado. Eu vi outra matéria ontem no Rio de Janeiro, um senhorzinho, 38 anos trabalhando numa casa, numa escravidão, nunca viu dinheiro, nunca viu nada, era maltratado. E conseguiram, houve uma denúncia, o Ministério Público denunciou o Ministério do Trabalho, foram lá e conseguiram tirar ele. E há muitas situações dessa ainda no Brasil que não é nem descoberto ainda, aos poucos você vê, aos poucos surge aqui, surge ali. São espíritos ainda que eles são atrelados à matéria.
eles querem o bem próprio deles, não tomaram a consciência ainda que aquele funcionário que está trazendo a riqueza para ele, qual é a ideia dele que ele pensa? Meu dinheiro, o que eu tenho hoje vem de quem está comprando de mim, aqueles que têm muito dinheiro, de quem está comprando meus produtos, aquilo que eu estou vendendo, no caso. Mas só que se não existisse aquele trabalho escravo ali, ele não teria aquele produto dele. Então você veja que as pessoas eles não percebem que o que ele tem foi aquele trabalhador humilde que está sendo... Ou seja, aquele pensamento, se o outro está sofrendo, é o outro mesmo, deixa para lá. Então, Sr. Luiz, é exatamente um outro problema muito sério, porque de uma forma ou de outra, é por isso que o Espiritismo está na Terra, né? Quando eu falo de novo que o Espiritismo vai ser o futuro da humanidade, ele está aqui para nós abrirmos a nossa visão. O Espiritismo é um processo libertador de consciência. Ele vem abrir a nossa mente e nos dá uma ideia, uma visão. Enquanto nós estivermos apegados àquilo que é material, infelizmente nós vamos ver essas atitudes, o mais forte, quando constitui algo financeiramente, muitas vezes, não que são todos. Não é todo mundo que tem um poder financeiro, não é todos empresários que estão oprimindo, não são todos industriários, não. É uma parte de algumas pessoas que têm um poder que ainda oprime o seu próximo, né? Tem muitas pessoas fazendo um trabalho já humanitário, tem muitos empresários, muitas indústrias fazendo um trabalho desenvolvendo condições para que o seu funcionário tenha uma melhor forma de bem-estar dentro da empresa. Só que nós vemos uma outra grande parcela ainda tratando como oprimindo o seu funcionário, pagando muito mal, jornadas grandes de trabalho, e a pessoa vai produzindo, porque hoje o mundo está com a ideia do quê? Outra situação muito difícil de um mundo capitalista. A produção é mais importante que o bem-estar da pessoa. Então as pessoas focam o quê? O lucro. O capitalismo foca o lucro. O lucro tem que ter produção. Você quer descansar, você é preguiçoso, né? Nós conversamos sobre isso de um tema, acho que além do trabalho. É um absurdo. Você tem... Então, Sr. Luiz, é aquilo que nós falamos outro dia. Você tem aqui no mundo, e isso no meio nosso. E nós trazemos de um passado uma educação de nossos familiares, muitas vezes. Que se você não trabalhar 10, 12 horas, você é preguiçoso. Isso é um absurdo, uma ideia dessa. Mas isso já está mudando bastante, está mudando, né? Mas nós trazemos ainda essa cultura. Isso é um absurdo, que a pessoa... O camarada não tem que ser exausto, não tem que ter tempo para nada. É o que acontece com o trabalho escravo. Você fecha a pessoa num canto, ele não tem tempo de ver nada, de saber de nada, só dá o tempinho que ele vê livre, ele quer descansar, cair numa cama, comer e dormir quando tem uma boa alimentação. Então é a questão mesmo daquilo que o senhor falou, pensar no outro como a si mesmo, e vencer o orgulho. Esses dias eu estava vendo uma reportagem. Vamos lá. Não, só pôr mais uma pitada, que é assim, que esse jogo, né, de poder, todo esse processo, e as benesses que tem, né, no lado espiritual, também é a ganância de absorver energia do outro, a obsessão. Essa é meio a moeda da obsessão, né? Se alimentar da energia do outro e me empoderar cada vez mais e diminuir o outro para mim ficar forte. Aí acontece nas relações familiares, homem e mulher, mãe e filho. Tem muito... para que o outro, ele diminuindo, ele é gado de absorção de energia, né? Atua pelo medo, pela opressão. A pessoa fica com medo de não fazer e ser maltratada. E é tomada a sua força, né? Olha, mas, olha, esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma empresa que tinha lá, pelo número lá, uns 9, 10 funcionários analfabetos e que não conseguiriam realizar aquele trabalho. Então, eles tinham que ficar numa posição, né? Então, a empresa não mandou embora. Eles colocaram esses funcionários para estudarem. Olha que maravilha. Então, isso é consciência. Isso é consciência do outro. Isso é saber que todos nós somos prestadores de serviços. Então, um não é melhor que o outro. Verdade. Porque mesmo aquele que está se achando melhor, ele está prestando serviço para o outro. É uma corrente, nós somos prestadores. Não vamos sair disso.
E ter isso aí. O meu trabalho é importante, mas o dele é mais importante, o do outro é importante também. Então, salário justo e tudo mais. Olha, e esse quer falar? Essa atividade do trabalho escravo, do opressor, já vem de longe, porque às vezes a pessoa sai daqui, vai trabalhar lá, porque oferece um emprego lá para. Mas só que é assim. Você vai dormir numa cama, a sua cama custa R$200 por dia, é um aluguel. Você vai comer a comida que é normalmente 10, 15, 20, 30 reais num lugar, ele cobra 60 lá. Então a pessoa chega no final do mês, ela está sempre devendo, ela nunca tem a ver, ela sempre está a dever. Então, esse tipo de coisa que é uma opressão. Ele obriga o Gouveia. Ele obriga a dever. A dever. Ele cobra até o banho. Porque a pessoa não. A pessoa não consegue sair de lá. Fala. Aí que diz, não, e é a força do Cristo e da doutrina espírita e da espiritualidade é essa, da identidade a criatura mais que esteja na situação mais abjeta do mundo, andando na rua como andarilho ou um escravo, e o Cristo veio e pôs luz e honra ao escravo. Verdade. Né? E aí, por isso também que ele foi perseguido, né? Porque ele deu força, mas força fracos, espiritual, né? Uma outra visão da coisa. Dai a César que é de César, mas em dai a Deus que é de Deus, você pode crescer e ser o... Mostrar que todos somos iguais perante Deus, não é? Então, é exatamente isso. E é esse o ponto. O ponto é esse aí. Opressão, ou oprimir os mais fracos. E a doutrina espírita nos mostra que somos espíritos, todos filhos de Deus. Isso já está sendo sempre trazido à tona, porque por mais segregado que ele esteja, sempre vai ter um dentre eles que vai escapulir, que vai escapar, que vai denunciar. E aí entra aí o trabalho das nossas autoridades para acabar com isso. Verdade. Você vê como que é. Nós falamos aqui na lei do trabalho, essa questão, você falou, obrigado a comprar. A ideia qualquer, você escraviza um ser, é ele perder a condição de se sobreviver por si só. Sim. Eu vou voltar a lembrar aquilo que nós conversamos aquele dia que nós falamos sobre a lei do trabalho. A escravidão aconteceu isso. Quando deram liberdade para os escravos, eles não sabiam o que fazer mais com a liberdade deles. Voltaram para as fazendas, a grande maioria de novo. Por quê? Iam para as cidades, não sabiam contar dinheiro, não sabiam comprar, não sabiam o que fazer com o seu dinheiro, eram enganados. E a ideia, quando você pega é um absurdo, é uma maldade, é um atraso espiritual do opressor muito grande, porque ele oprime de uma tal forma esse cidadão. Esse senhor que foi pego num trabalho há 38 anos, tem 60 e poucos anos, ele não tem documento, não leu, como que ele está numa casa de repouso agora? Porque se põe ele na sociedade agora, como que ele vai se virar? Então a ideia das pessoas que oprimem, infelizmente, é você oprimir de uma tal forma que a pessoa passa até morrer te oprimindo. E o oprimido ainda acha que você está fazendo um favor para ela de deixar ela dormir ali. Porque não tem uma ideia do mundo mais, seu Luiz. Ele fica cercado, envolvido. Ele coloca, infelizmente é mais ou menos assim, ele coloca num cercado, o oprimido, num trabalho ali, só naquele espaço, ele não consegue ter acesso mais a nada. Só o trabalho duro, pesado, alimentação precária, ele não consegue nem entender o que está acontecendo no mundo muitas vezes. Então é uma condição mesmo que Jesus veio combater isso, realmente, senhor Dionísio. E quando ele abriu os olhos do povo, foi aí que os fariseus ficaram muito bravos, muito irritados. Jesus veio mostrar a coisa com a mulher, conversando com a mulher samaritana lá no poço. Veio mostrar para os doentes leprosos que eles eram excluídos, né? Então ele ia lá e ajudava. Jesus sempre foi uma pessoa voltada a mostrar que todos nós somos iguais perante Deus. Mas nosso tempo também já se esgotou. Então vamos lá. Você quer conhecer melhor a USE Guarulhos? Então entre em nosso site e é só digitar
useguarulhos.com.br e você encontrará os endereços de todos os centros espíritas de nossa cidade e muitas informações interessantes sobre nós. Então vamos a um pequeno intervalo e lembrando que você pode solicitar uma música pelo WhatsApp DDD 11, o telefone é 985176385 da família Web Rádio. Agora, atendendo à solicitação musical de nosso ouvinte Úrsula Galvani, ouviremos a música Canta, Canta Minha Gente, na voz de Martinho da Vila. Olha, nossa, música antiga, bonitinha, tá na moda hoje, hein? Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque quero estar com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas eu disse que vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Ora se vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou me mandar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Você conhece o Centro Universitário FIG Uninesp? Duvido que não conheça. Falamos do mais completo campus universitário de Guarulhos, com mais de meio século atuando na educação e formando mais de 50 mil alunos de sucesso. A FIG Uninesp tem altíssima avaliação pelo MEC. Mais informações, acesse www.fig.br e siga nossas redes sociais. Telefone 0 operadora 11 3544 0333. Centro Universitário FIG Uninesp, desde 1965, formando bons profissionais. FamíliaWebRádio.com. Esta é a sua web rádio preferida, sempre conectada com você. A Even Engenharia, Assessoria e Projetos está em Guarulhos, São Paulo, e atende demandas do ramo industrial nas áreas mecânica, elétrica e civil. Cada projeto é exclusivo. Acesse evenprojetos.com.br ou ligue DDD 11 4680 3783.
Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Você que quer ouvir rádio de verdade. Essa é a rádio. É sucesso! E toca aqui! FamíliaWebRádio.com. Um sucesso atrás do outro. Família Web Rádio. Essa é a rádio. Muito mais rádio. Muito mais você. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, estamos de volta entrando no terceiro bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E atendendo a solicitação musical de nosso ouvinte, Úrsula Galvani, ouvimos a música Canta, Canta Minha Gente, né? Na voz de Martinho da Vila. É algo bom para nós fazer, né, Luiz? Da humanidade. É canta, verdade. Canta Minha Gente. Vamos lá nisso. Não, é o Mar. Não. Agora é tu. Agradecemos a todos vocês, ouvintes, que agora nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita a conectar a todos do planeta Terra. Agradecemos também a direção do Centro Universitário FIG Unimesp, pelo espaço que utilizamos para trazer este nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Você sabia que pode ouvir a Família Web Rádio diretamente no site, né, Luiz? Família Web Rádio, lembra? Que Pode, eu estava com o site aberto e os ouvintes estavam entrando e falando, que maravilha. E se quiser, poderá abrir uma aba. Você pode estar trabalhando lá no seu notebook, no seu computador, abre lá uma aba, põe lá no familiawebradio.com e aí você fica escutando a rádio, que também tem música o dia todo, quando não está com o programa, ele tem a música tocando no ar. Aí, Gouveia, eu não vi o programa, não escutei, não vi. Ué, vamos no YouTube. Vamos no YouTube. Tá no YouTube vai ver e ouvir. Esse nosso programa está sendo gravado. E o Dionísio faz aqui de quinta também, né, Dionísio? 14 horas. Também tá no YouTube. E aí grava e depois pode ouvir à vontade, quando quiser, passar ouvir duas vezes. Passar para casa espírita, tudo à vontade. É verdade. É isso aí.
Então vamos lá. famíliawebradio.com. É isso. E a USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E no dia 8 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, a USA Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realizará uma live que se iniciará às 19h30 e será transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, nos canais da USA, com a comentarista da rádio, da rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, Deise Mansano, e com a mediação de Iva Paula Sampaio Esparano e Cecília Martinez. E ela abordará o tema A Mulher à Luz do Espiritismo e os desafios da sociedade atual. Você está convidado, queridos ouvintes. E aí, ela está aqui, ó. Você falou da Deise. Agora vamos lá, Deise. A Deise está aqui. Vamos Oi, lá. Deise Manzano. Oi, querido Luiz, queridos meninos que estão aí, muito obrigada pela divulgação. Estou ouvindo aqui, que gostoso. Vocês estão ouvindo ela? Sim, muito bem. Prazer tê-la aqui. Eu não sei se ela vai ouvir vocês, porque ela não está com o retorno da rádio. Mas se vocês Estou falarem... ouvindo, Luiz. Se vocês falarem alto, ela ouve, tá? Desde amanhã eu te encontro lá, então, hein? Que gostoso, eu vou ficar muito honrada de encontrá-los. Que bom. Muito bom. Amanhã, 7h30, estaremos juntos, 19h30. Isso, por vídeo, né? Por vídeo? É live, pelo YouTube e pelo Facebook. Você tem os canais. Entrar no canal, é só escrever USA Guarulhos ou no Facebook ou no YouTube. E lá você vai cair lá nos canais de transmissão. Ô Deise, qual é o tema? A mulher, a luz do espiritismo e os desafios da sociedade atual. A Iva e a Cecília, elas são as mediadoras e elas vão fazer perguntas e nós vamos tentar responder e nós vamos ter um momentinho assim bem gostoso entre a gente, tanto homem como mulher, porque nós sabemos que homem e mulher, nós estamos aqui encarnados, né? Quando voltamos, nós não temos sexo, como falaram os espíritos. É verdade. Tá bom, então. E eu vou falar uma coisa, amanhã que a minha mulher não fica com ciúme não, que eu vou ligar para um monte de mulher para participar do programa aqui amanhã. Viu, Nilson? Você também, Nilson, eu vou ligar para você também. Pode ligar. Tá bom então, minha querida. E falando nisso, você vai ter um programa aqui? Assim, por um acaso, falando nisso, quinta-feira, às 15h30, estaremos aí conversando com vocês a respeito de espiritualidade. O programa é Conversando sobre a Espiritualidade. Que bacana. Depois do Dionísio Ari, hein, Dionísio? Opa, responsabilidade, hein? Tá bom, minha querida. Quer falar mais com ela, governo? Tá tudo certo? Não, falar que nós amanhã lá. aguardaremos, estaremos lá. E amanhã, não sei se você vai estar na outra emissora, eu vou estar às 10 da manhã no ar e vou te cutucar para você falar de novo, tá bom? Viu, Luiz? Combinado, não vou estar. Ô, Deise. Amanhã não. E amanhã é quinta. Amanhã é dia Não, internacional. amanhã é quarta. Amanhã é quarta, amanhã tá é quarta, certo. Dia Internacional da Mulher. Vê se você escuta... Oi, Deise. Peraí. Oi, Deise. Oi. Oi, querido. Tá me ouvindo? Ô, Deise, a USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá agradece desde já a maravilhosa colaboração sua a esse nosso projeto da comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Já são 4 ou 5 anos, 4, que nós estamos fazendo online.
O que antes era presencial, agora nós estamos fazendo online. E nós somos muito gratos a você. Eu sou muito grata, eu estou muito honrada realmente por ser indicada primeiramente pela Celina. Isso. A Celina é minha irmã. E, nossa, eu estou muito honrada com esse convite, de verdade mesmo. Agradeço muito a todos os participantes da USE Guarulhos. Ok. Tá bom. Ok, então Obrigado. Um abraço, até amanhã. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um beijo a todos aí, um especial para você, Luiz. Tchau, até amanhã. Obrigado, até amanhã, tchau. Ô, governo, tem por menos passar um pouquinho. Ah, você tem palestra hoje? Hoje não. Tem que sair correndo? Ninguém vai sair correndo? Hoje eu não preciso, não. Não, hoje está normal. Você terminar aí, pode ficar sossegado, terminar a sua pauta. Vai aí. dar tempo de falar das... Dá, então. lógico que vai. Então, Dá, 3:10. Então vamos lá. Agora nós vamos divulgar as palestras a serem realizadas entre do dia 7 a 14 de março. E o tema da USE, este mês de março, será o papel da mulher nas mudanças sociais. Isso, olha, no dia 7 de março, que é hoje, o José Rico, às 20 horas, o José Rico, por sinal, é o nosso presidente da USE Guarulhos. Ele fará a exposição no Centro Espírita Chico Xavier, que se localiza na rua Geraldo Marques, 22, Guarulhos, Gopoúva, Guarulhos, São Paulo, viu? E amanhã, no dia 8 de março, quarta-feira, o Antônio Carlos, nosso companheiro, estará às 20 horas fazendo a exposição no Instituto de Cromoterapia Dr. Castilho, que está localizado na rua Doresópolis, número 100, no Jardim Santa Clara, ali próximo do Paravente. Também Cocaia. aqui em Guarulhos, né? Guarulhos. E amanhã, 8 de março, Paulo Feitosa, às 20 horas, fará palestra no Centro Espírita Irmãos do Caminho, na Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 1336, Vila Nova, Bom Sucesso. Guarulhos. Tudo em Guarulhos. Por enquanto, Guarulhos. Nós vamos ter um Santa Isabel aqui. Bom, então agora 8 de março também, na quarta-feira, José Rico, o nosso presidente, vai fazer a palestra às 20 horas no Núcleo Assistencial Anália Franco, que se localiza na rua Anália Franco, 365, Jardim City, Guarulhos, São Paulo. E no dia 10 de março, sexta-feira, Elias Eugênio fará palestra às 19h30 na comunidade Estrela da Caridade, que está localizado na rua Valdomiro Pereira, número 27, no bairro de Inocópio, ali na região também Guarulhos. De Guarulhos, próximo ao Trevo do Bom Sucesso. Isso. 11 de março, sábado, José Rico, às 18 horas, no Centro Espírita Alvorada Cristã, na rua Brasília, 64, Jardim Monte Serrat, Santa Isabel, Guarulhos. Cidade de Santa Isabel, né? Não é o bairro de Santa Isabel em São Paulo, é cidade de Santa Isabel. Bela cidade. Né? Cidade de Santa Isabel, não é Guarulhos, não. Então, dia 11 de março, também no sábado, Marcos Aleixo, nosso companheiro aqui do lado, fará palestras às 18h30 na Associação Fraternal Espírita Francisco de Assis, localizado na rua Crateús, 68, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, São Paulo. E no dia 14 de março, Paulo Feitosa fará palestra às 20 horas no Grupo Espírita Luz da Esperança, senhor Dona Dalva, senhor José Carlos, que está localizado ali na rua Arthur de Azevedo, número 20, no Jardim América, Guarulhos, São Paulo, mais propriamente ali no Jardim Bela Vista, né, que é mais conhecido. E agora nós vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita contidas no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, para que você possa melhor entender as propostas filosóficas espíritas. Isso. Que assunto que nós vamos tratar? A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus. Olha, é bem sucinto isso, mas isso Kardec coloca quando ele fala do céu e do inferno.
Porque é engraçado, Aleixo, é engraçado, Nilce, que as pessoas, quando falam ainda, ontem eu comento muito com a minha esposa esse assunto, né? Porque o céu e o inferno veio sendo tratado ao longo dos anos como uma premiação quando você vai para o céu ou uma punição. É sempre nesse sentido, é uma premiação e é uma punição. E aí, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele coloca completamente mostrando que não é assim. Não é nem premiação e nem punição. O céu e o inferno é uma consequência de nossos atos, é uma consequência de vida e é uma instituição nossa, de foro íntimo. Eu posso estar bem, estou no céu. Eu posso estar mal, estou no inferno, depende das coisas que me aconteceram no dia. Então não tem premiação e nem uma punição, tem um ensinamento de vida que Deus nos oportuniza a todo instante, não é verdade? Porque a felicidade aqui na Terra ela é relativa, considerando os desafios que nós temos aí a todo instante, né? Então ela é relativa. E todos nós somos passíveis nós somos espíritos imperfeitos. E lutando aí contra tudo que nós encontramos aqui, porque ninguém está a passeio, né? Melhorando os nossos defeitos para tornar virtudes, né? Agora, o que é felicidade para ele pode não ser para mim, pode não ser para o outro. Isso eu estou falando do aspecto terreno. Porque o que é a felicidade terrena? Geralmente se atrela isso a bens materiais. Agora, nós estamos encarnados aqui, nós temos que viver como encarnados aqui. Então nós vamos ter as nossas aquisições materiais, sem perder de vista que nós devemos ter o necessário para a nossa sobrevivência. Mas que a felicidade absoluta está lá no plano espiritual e que para alcançar nós temos muita caminhada. Verdade. E o que nós vamos fazer com essa caminhada, essa é uma questão de foro íntimo, é questão de cada um. Se nós vamos passar pela porta estreita ou larga, é uma opção nossa. É assim que eu vejo a felicidade. Então, e nessa de céu e inferno, nós falamos a semana passada sobre a localização do céu, a localização do inferno. Não tem uma localização física. Onde está o céu, onde está o inferno? Não tem. Não existe essa localização física. Por quê? Porque o céu e o inferno é de foro íntimo. Então, o que nós temos que lutar é para construir o nosso céu aonde estivermos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. É o nosso céu. E nosso céu é ter as pessoas que amamos, as pessoas que nos rodeiam, todas felizes. É isso que interessa. É isso que importa, né? A felicidade geral nos torna no céu. Você não gosta de estar junto com a sua família num final de semana, reunido, todo mundo brincando, todo mundo feliz? Você não quer? Quer, porque é gostoso. Mas quando tem um ali destoando, já fica um negócio meio esquisito. Então é isso. Nós queremos realmente a consequência, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não tarda. E aí, como nós falamos, ela está em todo um tratado, está na nossa consciência, em todo um tratado de que nós temos que lutar para aprimorar. E desde sempre, né? E Jesus foi o ponto máximo que veio trazer aquilo que nós devemos melhorar as nossas situações para evoluirmos mais. O nosso caminho. Fala. Na verdade,
A felicidade, infelicidade não é justiça de Deus, ela é consequência dos nossos atos, né? Tanto a felicidade como a infelicidade são consequência do que nós estamos fazendo. Deus deu todos os meios para nós sermos felizes ou não. O espírito ainda encarnado no planeta Terra é um espírito imperfeito. Uns, como o senhor falou, nós temos diversas categorias de espírito na Terra. Uns já bem evoluídos, outros mais ou menos, outros bem atrasados ainda. E cada um na sua condição de evolução espiritual, a caminho de uma evolução espiritual. Então, com as nossas atitudes aqui é que nós vamos constituindo a paz, a tranquilidade, a verdadeira felicidade. Só que como os espíritos, uma boa parte ainda é muito inferior, muito apegado às paixões terrenas, é natural que, com o mau uso do seu livre-arbítrio, por ser apegado às paixões terrenas, vai trazer infelicidade no futuro, porque toda ação tem uma reação lá na frente. Então, nós não, nada que nós façamos que não seja bom, nós não venhamos responder, não que seja da mesma forma, se nós vamos nos melhorando, vai atenuando, mas a nossa felicidade completa está atrelada no bem que vamos fazendo, por isso que os espíritos falam para nós, né? Fazei o bem, para alcançar o céu, né? Não tem outro céu sem fazer o bem. Quer falar alguma coisa? É muito interessante essa posição, né, que Kardec nos traz, que o céu e o inferno está dentro de nós, né? E o mais legal ainda, que dá para a gente trabalhar profundamente para diminuir o inferno e aumentar o céu. Aumentar, né? O céu, depende de nós, depende do nosso fazer umas escadinhas. Essa é a boa notícia, né, seu Dionísio? É isso mesmo. Bom, então, seguindo adiante, obrigado, viu? Agora vamos a uma frase para a nossa reflexão. Eu peço aos ouvintes que ouçam com muita atenção. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Marcos Aleixo. Vamos lá. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror. Quem nos passa esta mensagem, este alerta ou esta orientação é Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. Verdade. E a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br. Lá você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Olha, Nilce, que legal, hein? Se você entrar no site lá, né? useguarulhos.com.br. Aliás, um site muito bem elaborado pelo senhor, hein? Gostei de ver lá as informações que o senhor colocou lá, os endereços, as palestras, com todas as informações ali. Ficou muito bom, hein, senhor Luiz? Estamos abertos às sugestões, né? Isso. Tá bom. Então agora, Nilce, nós vamos realizar uma prece. Porque nesta prece nós vamos pedindo a Deus que abençoe esse ambiente que nós estamos. Antes de pedir, nós vamos agradecendo. Porque o agradecimento é sempre uma gratidão por tudo aquilo que, a oportunidade que estamos tendo de vida. Então nós agradecemos por estar aqui, agradecemos por essa universidade ceder esse espaço, agradecemos
pelo nosso amigo Luiz Leite, que se presta a estar aqui todos os dias, diuturnamente, porque a rádio não para. Então a gente sempre agradece a Deus por tudo e pede a Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para que continuemos a levar as melhores ideias para a melhoria do nosso comportamento humano, material e espiritual. Que Deus nos abençoe. É isto, né, Sr. Luiz? Com esta prece nós vamos nos despedindo do programa, porque já está chegando ao final. Agradecemos muito os companheiros da mesa, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a presença do Sr. Dionísio hoje aqui. Gratidão, prazer, Sr. Dionísio. Volte sempre, que sua presença foi muito importante junto de nós hoje. Luiz Leite, diretor da rádio, que prepara a rádio, como Luiz Gouveia passou agora na prece, para que nós estejamos aqui, para que esse programa ocorra, né? E aos nossos queridos ouvintes, que estão sempre conosco, nos amparando com as suas boas energias, participando desse momento conosco. E a equipe espiritual da USE, que em todos esses momentos, em todos esses programas, nos amparam e nos auxiliam para que ele saia da melhor forma possível. Fique em paz, na luz do Cristo. E a minha gratidão a todos os ouvintes por nos prestigiarem. Minha gratidão, Luiz Gouveia, Marcos Aleixo, ao nosso Dionísio, que está nos brindando com sua participação hoje aqui no nosso programa, e ao Luiz Leite, que é o nosso diretor. Meu muito obrigada e até a próxima semana, se for da vontade do nosso Pai Maior. Isso. Dionísio, quer se despedir? Vou agradecer a participar de um programa tão bem organizado e tão elevado. Elevado é uma aula de ordem e progresso. E espiritualidade, né? E o Terapia da Vida, quando é? Terapia da Vida, quinta-feira, 14 horas. Isso é muito bom, né? A gente fala sobre as terapias. 15 horas, quinta-feira. Isso, 14 horas. 14 horas. Música e terapia, espiritualidade, hein? Dionísio, espero que o seu nome não sei se veio do Dionísio Azevedo, sua mãe copiou. Você lembra desse artista? Não, vem do pai e do avô lá. Lá para trás. Então tá bom. Dionísio agora tá quase com uma chácara pronta aí para fazer os encontros lá. Os encontros, a natureza, isso. Isso é bom. Então tá. Então vamos nos despedindo, agradecendo a todos vocês ouvintes, a todos, porque vocês nos acompanharam até agora e espero que vocês nos acompanhem sempre. A semana que vem nós estaremos aqui às 14 horas, terça-feira. E vocês não desliguem seu rádio, não tirem de sintonia, porque essa rádio é 24 horas no ar. E hoje vai ter. Good night! 9 horas da noite tem o programa Good Night, com boas músicas, né? Bom bate-papo. O Luiz é um bom bate-papo. Tirar um pouco o povo da novela. Tá bom, então felicidades para vocês e até a semana que vem. Muita paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Aumente o volume. Aqui. Você está na Família Web Rádio. Tudo de bom. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Eu, Dr. Rubens Cascapeira Júnior, quero convidar para ouvir o programa Alegrum Vive, toda quinta-feira.